milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv. Lindo, né? A mensagem de abertura hoje do programa nosso, maravilha. Sejam bem-vindos. Olá a todos da sala, os amigos, a convidada Erivênia, ao pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Que prazer, é uma alegria. A gente sente essa energia, não tem como não ser diferente. Só não temos a questão de ter que sair, a locomoção, né, a mobilidade. Mas estamos aqui sentindo toda essa energia, essa sintonia, para que esse momento seja fraterno, na verdade, né? Como nós sentimos que o Evangelho nos traz. E hoje o tema, que é o Evangelho da filosofia, ciência e religião. Nossa, que riqueza, né? O Evangelho trazer para nós todos os ensinamentos. E nós vamos aos cumprimentos, primeiramente, das pessoas que estão na nossa sala. Eu convido a Cris, Manuel e Elza, e depois a nossa querida Irvênia. Olá, amigos queridos, nossos irmãos aqui da sala, queridos, aos que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer estar aqui, que Deus nos abençoe em nossas reflexões, que possamos trocar nossas ideias, nossos conhecimentos, e que enquanto esse encontro acontece, todos nós possamos ser abençoados, de modo a sair desse evangelho melhor do que quando chegamos. Boa tarde, queridos amigos. Perdão. Oh, coisa boa! Todo tuyo, Elsa. Boa tarde. Es un placer volver a coincidir con personas tan gratas y tan avanzadas en el estudio del Evangelio para poder llenar nuestras almas. Esperemos que la tarde de hoy, gracias a los amigos de la sala y a los participantes, a los internautas, a todos los que nos ven, pueda llenar nuestros corazones y que la filosofía, la ciencia y la religión nos unan aún más y nos ayuden a entender y comprender que todos vamos en una unidad hacia Cristo. Que sea un momento de paz y de luz para todos. Muchas gracias. Queridos amigos das quartas-feiras à tarde, do Evangelho no Lar, campanha mundial. Uma alegria imensa sempre com vocês. Ainda mais falando do Evangelho, que é os ensinos de Jesus, que é o nosso caminho da verdadeira vida. Jesus, caminho, verdade e vida. E nós precisamos desse caminho e que ele seja certo. Esse caminho nos leve ao horizonte seguro. E somente Jesus, o Cristo da Terra, e outros Cristos maravilhosos que ensinam as leis morais do universo, contidas no nosso Evangelho, na simplicidade da palavra que tem o coração cheio de flor, porque são os ensinos de Jesus, é um jardim com flores coloridas, perfumadas de todas as cores, são milhares, e a gente vai aprender devagarzinho com esse mestre maravilhoso que é trazido no Evangelho no Lar, na simplicidade do coração. Muito obrigado por esses amigos queridos dessa sala e por todos vocês que estão conosco. Obrigada, meus queridos. Vamos ter momentos agradáveis juntos. Gratidão. A nossa convidada, a querida Irvênia, seja bem-vinda novamente à nossa sala. É um prazer, não é? Esse encontro entre amigos. Nossa, nem diga, Josi. Eu estou muito feliz de estar reunida aqui com vocês, o pessoal que está na sala, todos os participantes aí, os internautas, né? Então é um momento muito bonito, porque a gente se une nessa nossa boa intenção de falar de Jesus, de falar da prece,
de falar do Evangelho, de tantas coisas boas que vêm ao nosso socorro no dia a dia, né? Então, eu mando um abraço muito carinhoso para todos, né? E vamos trabalhar. É isso aí. Nós temos também, próximo de nós, né, o nosso querido José Aparecido, da Rede Amigo Espírita. Agradecer também a Web Rádio Fraternidade, a TV7. Muito, muito bom vocês fazerem parte desse trabalho e acreditar, né? Acreditar na divulgação do Evangelho. Obrigada a esses amigos virtuais, né, do mundo digital. O nosso tema, né, as pessoas falam assim, por que nós associamos o Evangelho com a filosofia, religião e ciência? O Evangelho é muito interessante. No primeiro momento em que ele traz para nós, é como uma boa notícia, uma boa mensagem, né? Ele ensina a conduzir nossa vida de maneira mais plena, nos orienta, nos instrui, nos educa e nos esclarece. Olha só, isso eu peguei, o que significa o Evangelho. Se ele traz tudo isso para nós, de conduzir a nossa vida, de nos orientar, instruir e educar, por onde, quais são esses caminhos? A filosofia, porque senão não tem sentido, né? Como que nós sabemos de onde nós viemos, como que tudo isso foi criado? A filosofia, ela é importante porque ela reúne conhecimentos de épocas, de culturas, de países, traz reflexões. Quantos pesquisadores descobrem coisas antigas e descobrem como que era aquele povo, como vivia? Isso tem uma grande importância na nossa vida, porque isso dá significado. É igual um pai e uma mãe que vai explicar para o filho, papai e mamãe, por que eu faço isso? Mas por que eu tenho que fazer isso? Ah, porque nós aprendemos em nossa família que isso faz bem, que isso é bom. Então, a filosofia, ela traz isso consigo, esse conhecimento, não é? E a ciência é interessante que ela traz conhecimento mais profundo, porque reúne os saberes, né? Ela demonstra, ela traz os fatos, ela faz experimentos, né? A Irvênia sabe muito bem, por isso que eu estou dando só uma entrada aqui. A religião, olha só, a religião, ela reúne princípios, crenças, que existem, né? Forças superiores, que existe um plano superior, que rege o destino da humanidade. Então, norteia o nosso comportamento moral, o nosso comportamento intelectual. Gente, não dá para separar, não é? Filosofia, de ciência e religião. E dentro desses três saberes, existem tantas vertentes, não é? Que isso no futuro a gente vai falando. Mas semana passada nós colocamos a neurociência. E a riqueza de conversa que teve, né, nessa sala, falando da neurociência e o evangelho. O evangelho no nosso dia a dia, o evangelho para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa vizinhança, o nosso comportamento, quando nós vamos fazer as nossas coisas, as nossas obrigações, a gente vai no supermercado. Então, olha, nossa, um saber tão profundo para trazer para a minha vida simples. É isso que eu tenho que fazer? Nossa, eu aprendi isso para fazer isso? Então, Jesus veio mostrar isso para nós, né? E nós ainda temos dificuldade de aprender. Então, nós vamos conversar com a querida Irvênia e os amigos da nossa sala. Tá bom. Olha, Josi, de fato o que você falou, que é possível a gente associar, fazer uma análise do Evangelho nesse bloco, né? De que é composto doutrina espírita, ciência, filosofia e consequências morais. Porque toda essa coisa da prece, do evangelho no lar, ela contempla as consequências morais, segundo a definição de Kardec. Então, dentro da doutrina espírita, a estrutura da doutrina pela qual eu sou fascinada, no bom sentido, né, é a única forma de conhecimento em que essa vertente das consequências morais, onde se insere a religião, ela é fruto do conhecimento. Olha que coisa extraordinária. Não tem outra doutrina de base científica que tenha esses três aspectos, o científico, o filosófico, com consequências morais, né? Então, Kardec, orientado pelos espíritos, ele teve uma percepção muito profunda
a respeito dessa composição tríplice de base de estrutura da nossa doutrina espírita, né? Então, por que nós temos responsabilidade na condução da nossa vida, Josi, como você falou, a gente trazer tudo isso para a nossa rotina. A gente levanta, a gente vai fazer as coisas do dia, nós temos compromissos profissionais. Então, no final, tudo isso, nós temos que aplicar todo esse conhecimento doutrinário e depois a gente faz a reflexão filosófica sobre o significado desse conhecimento, nós temos que aplicá-lo na nossa rotina, né? E vocês vejam bem o discernimento que Kardec teve depois de estruturar a doutrina com base filosófica, não é? Por isso que nesse meu último livro eu coloquei Espiritismo, razão como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Aliás, me inspirando numa fala de Herculano Pires, né? Porque nós temos que, enquanto seres humanos, termos a responsabilidade das nossas escolhas, das consequências morais, né? Outro dia a gente estava discutindo sobre o aborto, né, Elza? Então, a nossa escolha como espírita, ela é fruto do conhecimento. Por que nós valorizamos a vida e nós somos contra todas as formas que agridem a vida? Não é porque existe no cânon, na hierarquia das leis, da estrutura da doutrina, então, assim, o fiel, ele obedece hierarquicamente os superiores que falam, não, você tem que agir assim, não. Nós não temos superiores e inferiores, é cada um por si. Nós temos que nos apoiarmos nos outros, no estudo, porque a nossa escolha é pessoal e intransferível. E ela se baseia no quê? No conhecimento. Por que todos nós espíritas somos a favor da vida, por exemplo, contra o aborto? Porque a gente conhece a realidade do espírito. E a gente, através da filosofia, a gente equaciona, faz a reflexão do significado disso. O que significa um ser que existe, que vai reencarnar, que tem um projeto reencarnatório, que envolve a família, que envolve o médico, que envolve a comunidade, e que precisa cumprir essa trajetória encarnatória. Então, conhecendo isso, é que eu vou desembocar lá nas consequências morais e ter a minha escolha, né, a favor da vida contra o aborto. Então, tudo isso é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que nos confere liberdade de escolha, por isso que a doutrina espírita é libertadora das consciências, né, porque ela liberta a nossa escolha, ela não está atrelada a cânon nenhum, ela depende do nosso livre-arbítrio. Por outro lado, essa liberdade de escolha, ela implica em responsabilidade dos nossos atos, né? Por isso que eu digo que, olha, o Espiritismo, por enquanto, não é uma doutrina de massa mesmo, não pode ser. Porque quem é que quer assumir responsabilidade dos seus atos, não é? É muito mais fácil você ter um intermediário e ele fala, olha, você faz isso, faz aquilo, aí você fala, então tá bom, então eu vou fazer. Agora, quando depende de você decidir e assumir a responsabilidade dos seus atos, isso implica em maturidade do espírito. E por isso que a sua consciência liberta, ela tem que estar amadurecida, né? Então, tudo isso é a nossa doutrina que nos traz, né? E são por esses pensamentos, né, que você está trazendo, que a filosofia, ela enquadra de falar que as ideias não surgem assim por acaso, não é? E tem uma base de verdade. Então, não é que nós somos dono da verdade, mas é buscar essa verdade. Dizem, né, alguns cientistas falam que toda verdade é relativa. Então, a filosofia, ela traz ensinamentos que preparam nossos caminhos, né? Como a gente está falando em termos de humanidade, de coletivo, então nós estamos delineando a filosofia nesse sentido. A religião, cada um traz para si como sente, né? Jesus trouxe a sua mensagem para todos. Ele não escolheu quem ele colocaria essa mensagem. E ele acolheu a todos. Só que cada um de nós realmente somos responsáveis de aplicar a nossa religiosidade na nossa vida. Porque se a gente for colocar o livrinho, os estudos, só naquele momento em que nós fazemos o evangelho na nossa casa, não vai também refletir na nossa área, né? Então,
pessoas. Conduzia a crise. Precisa liberar o seu áudio, Cris. Oi, Josi, deu umas cortadinhas na sua fala e a gente ficou meio perdido aqui. Então, se cair, vocês... Tá, a gente continua. O show não pode parar, né? Enquanto a Irvênia estava apresentando a sua introdução ao tema, eu também me voltei para a questão da religiosidade. E a doutora Irvênia trouxe essa religiosidade observada pelo olhar das questões morais, pelo viés da moralidade, a religião como nos auxiliando a desenvolver a nossa moralidade. E pensando nessa religiosidade, e a doutrina espírita nos leva mesmo a essa questão da moralidade, mas quando nós falamos em religiosidade, nós falamos também em experiências religiosas, no sentido da transcendência, do termo do transcender, daquilo que está além da matéria, daquilo que a gente não entende muito bem como funciona, da nossa conexão com o divino, do desenvolvimento do sagrado em nós, da centelha divina. Existe também esse aspecto de abordagem quando a gente fala da religiosidade. E aí eu fiquei pensando se não haveria uma certa linearidade, uma certa continuidade no processo evolutivo do homem. Eu acho bonito de ver como que tudo se encadeia ou desencadeia, né? Então, lá nos primórdios, nas nossas primeiras experiências enquanto humanidade, enquanto seres humanos, nós não tínhamos ainda razão suficiente para filosofar, não tínhamos esse pensamento abstrato, e muito menos o racional no sentido de ciência, né, de métodos empíricos e de testes e de análises mais quantitativas e tudo mais. O que nós tínhamos? Só a possibilidade dessas experiências. Então, eu lembro dos místicos, né, dos religiosos místicos que nos deixaram material, assim, riquíssimo. E o que se fazia lá nessa época, nas primeiras reencarnações dos homens na Terra, dos seres humanos na Terra? Se praticava essa religiosidade que nada mais era do que um convite à transcendência. Era algo que místico, mas, de alguma forma, desenvolvia em nós alguma questão que nos levaria futuramente a chegar na filosofia e depois na ciência. Então, eu fiquei pensando se não haveriam estágios do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, de começarmos primeiro por essas experiências que não requerem inteligência desenvolvida, capacidade de refletir, de abstrair, mas é possível experimentarmos em nós essa conexão com o religar com Deus, com a natureza, com essas forças. Depois, com o desenvolvimento, nós descobrimos essa capacidade de fantasiar. Aí vem a mitologia, aí depois vem a filosofia, quando nós vamos para esse mundo das ideias. Então, nós ficamos imaginando, conjecturando, filosofando, idealizando. É uma busca também, e nós estamos agora experimentando outra área que faz parte do ser humano, mas que até então era algo inédito. E mais recentemente nós descobrimos essa capacidade de racional, de realmente nos focarmos em dados, em desenvolver os métodos empíricos, de análise quantitativa, e tudo isso que a ciência faz tão bem, para provar de forma racional mesmo o como funciona a vida. Aí vem o Espiritismo, e ele nos apresenta esse conjunto de coisas, ele nos oferece essa conexão divina, essa busca para desenvolver a centelha divina, para estarmos em sintonia, em melhorarmos nosso nível de vibração pela nossa oração. Isso é aquilo lá de trás, quando a gente não sabia fazer outra coisa, o que nos restava era essa busca interna, que não tem muita receita para se fazer. Mas depois nós também conseguimos filosofar dentro do Espiritismo, nós conseguimos debater ideias, elaborar pontos de vistas, tentar imaginar as formas de se explicar o mundo, as questões existenciais.
E, por fim, nós conseguimos também, o Espiritismo nos oferece um ponto de vista baseado na ciência, ou seja, questões que sejam lógicas, que sejam raciocinadas, que ofereçam explicação coerente, baseado nesse senso científico. Então, eu enxergo também o Espiritismo como que se fosse recapitulando a história da própria humanidade, do próprio ser humano. Olha, Cris, quem fala muito bem sobre isso é Herculano Pires no livro Espírito-Tempo, não é? Ele fala dos horizontes culturais e ele se baseia muito em Ernesto Bozano. Então, essa visão de Herculano e de Ernesto Bozano, ela é fantástica, porque ela aborda a eclosão da religiosidade, tanto interna quanto externa, de cultivando mitos e rituais e tudo, desde os tempos primitivos. E quem aborda isso de maneira extraordinária também é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. No capítulo 10, ele fala, que se chama Palavra e Responsabilidade, ele fala uma coisa extraordinária. Eu gosto muito do estudo do processo evolutivo do ser humano. Então, ele diz assim, que nesse homem infraprimitivo, e eu fiquei assustada quando eu vi essa expressão de André Luiz, nesse homem infraprimitivo, ou seja, aquele que está emergindo da animalidade, não é? Ele fala isso muito bem, que nós viemos de ancestralidade animal, estamos caminhando e vamos indo com vistas à angelitude, não é? Então, ele diz nisso que esse homem infraprimitivo, o perispírito dele foi trabalhado em regiões da erraticidade próprias durante muito tempo, na elaboração do aprimoramento do aparelho fonador, para que esse indivíduo, assumindo a postura ereta e diferenciado o seu aparelho fonador, ele tivesse condições de conquistar a palavra articulada, a linguagem falada, com que ele iria se comunicar livremente com os outros colegas. E disso acabou resultando outra coisa extraordinária, viu, Cris? Que foi a passagem do pensamento fragmentário, que ele ainda tinha como herança do pensamento dos animais, para pensamento contínuo. E ao adquirir o pensamento contínuo, é que ele começa a entrar nessa fase de reflexão, de exercício do livre-arbítrio, durante o sono, de se desprender mais livremente, e em contato com os amigos espirituais, esses amigos espirituais vão lhe inserindo as primeiras ideias da sua moralidade. Olha que coisa interessante, que coisa bonita, né? Então, isso vem vindo, e nessa moralidade, ele acaba tendo nas suas reflexões, uma das primeiras delas, é assim, sobre o significado da vida. E isso ele começou a despertar ao ver os companheiros mortos. Porque era assim, estava todo mundo vivo, de repente um morria, e ele começou a perguntar, mas o que está acontecendo? O que é isso? De repente o companheiro entrava em putrefação. Olha, tem fósseis já do homem de Neandertal, que ele viveu de 400 a 600 anos antes da nossa espécie, né? E tem fósseis que foram encontrados no vale na Alemanha, de Neam, por isso que é chamado homem de Neandertal. Ele já fazia sepultamento dos mortos com algum ritual. Então, os esqueletos foram achados assim, numa posição meio fetal, com vários adornos, inclusive de flores. Então, os historiadores dizem assim, olha, nesse homem, o homem de Neandertal, que ele tinha um cérebro já bem desenvolvido, ele já tinha sinais dessa reflexão a respeito do significado da vida e da morte, né? Então, isso é muito bonito. E Herculano Pires, baseando-se em Bozano, ele faz um trecho belíssimo no livro Entre a Terra e o Céu. Muito bonito mesmo. Não, desculpa, O Espírito e o Tempo. O Espírito e o Tempo. Na filosofia, realmente, né? A filosofia, ela traz reflexões antigas, né? Esses pensamentos que nós estamos falando, mas que até hoje, na humanidade,
se busca entender, né, e associar esse pensamento com as questões de propósito de vida, né, conosco mesmo, quem somos nós. Tem vários pensamentos que as pessoas colocam, né, se eu existo, se eu penso, se eu existo, logo eu penso, se eu penso, né, então eu tenho um livre-arbítrio, eu posso resolver, eu posso sentir, eu posso realizar. Então, esses pensamentos nos trazem hoje para a nossa vida, colocar a religiosidade, a prática da caridade, aonde a gente pode estar. Então, nós vamos passar agora para Elza e Manuel para acrescentar também nessa conversa. É muito interessante ficar ouvindo, porque a gente reflete tudo o que a gente está aprendendo, num curso aqui, numa leitura ali, que também a gente vai assimilando pedaços, fragmentos e montando as nossas próprias modelo interior, não é? De estudo, que a gente se afiniza mais para estudar. Eu fico muito ligada à palavra religiosidade, porque me vem à mente um cunhado maravilhoso que eu tive, médico, que não ia à igreja, não tinha nada a ver com religião, muito pelo contrário, ele era o próprio exemplo da religiosidade, no trato com o paciente, atendendo a mãezinha grávida, aquele que não tinha dinheiro para o remédio, ia lá e dava a medicação. Então, ele praticava os ensinos de Jesus, ou de Buda, ou de Maomé, os ensinos morais do universo, ele praticava no ato, na ação, no dia a dia. Aí eu fico refletindo que muitas vezes a gente acha, puxa, fulano não tem religião. Ele não tem religião porque às vezes a palavra religião assusta. Aqui na Inglaterra, pelo menos onde eu estou, a palavra religião, ela assusta. Religiosidade e espiritualidade é ótimo, todo mundo aceita com facilidade. Mas o que é a espiritualidade? É a vivência que você tem, alargando o seu espírito, com os olhos da alma, e olhando a sua família, o seu filho necessitado, o seu jovem calado, que às vezes não troca uma palavra a semana inteira com os pais, e os pais acham isso normal. Está faltando ali uma religiosidade, uma ligação, uma religação, né, com o seu filho. Está faltando um olhar para ver o que está se passando, o que se pode melhorar dentro da própria casa. A gente vai filosofando, abrindo as nossas consciências, entendendo a evolução, né, do sentimento, a evolução do pensamento, enfim, para chegar no que nós somos hoje. Mas o que importa é aquilo que eu estou. Eu estou Elza, mas eu sou muito mais do que a Elza. Eu preciso me reencontrar para poder ampliar alguma coisa. Então, os fragmentos de um estudo que Joana de Ângeles nos traz muito bem para a gente entender esse eu que sou, o que eu estou ligada, o que significa a filosofia na minha vida, como é que eu estou agindo diante da sociedade, porque eu sou uma célula pequenina da família, a família é a célula da sociedade. A gente quer mudanças drásticas, a gente quer que as coisas se mudem de uma hora para outra, mas a gente, como diz Gandhi, a gente tem que ser a mudança que a gente quer no próximo, tem que começar na gente. A mudança do mundo começa em nós. Tudo isso faz parte dessa filosofia de vida. Já disse Sócrates, quando ele viu no templo lá, né? Foi para fazer uma pergunta, voltou sem fazer, porque já estava escrito, né? Conhece-te a ti mesmo. E a gente não se conhece. O conhecer também significa estar voltado com a religiosidade para a divindade, para o ser maior, não é? Seja para quem quer que seja, quem nos ouve em português e às vezes é de uma outra religião, ótimo, não tem importância. O que importa é o que você está fazendo do seu dia a dia. Segunda-feira saiu uma discussão num grupo, o que é a vida? Olha, sabe que deu um nó na nossa cabeça? Pensar o que é a vida, você descrever o que é a vida, até a gente entender, a gente não consegue entender. A gente sabe que a vida é composta de existências. Em cada existência, a gente vai adquirindo um pouco mais de conhecimento e se melhorando. Talvez seja sendo um exemplo, né, para a nossa família, para os que estão à nossa volta, um exemplo bom. E vendo com os olhos o pântano, com os olhos de amor, porque no pântano também tem flor, procurando ver o jardim florido, notar as pequenas flores. Tudo isso faz parte da vida, né? A vida é o todo.
A vida é Jesus em nós que cremos em Jesus. Mas essa semana eu estava conversando com amigos que eles não têm Jesus como divindade. Fica assim meio difícil no primeiro momento, mas eu entendi muito bem a posição deles. São pessoas maravilhosas, são espiritualistas, mas não é com Jesus, eles estão direto com Deus. Ótimo, o que importa é o que fazem. São caridosos, ajudam o próximo. Isso é a religiosidade que estamos conversando aqui, não é? A ciência, lógico, o Espiritismo nos traz o que é a mediunidade, perispírito, faz parte de um estudo da ciência que os médicos espíritas muito bem trazem para nós, como a doutora Irvênia aqui está colocando, e ela é ótima em André Luiz. Eu babo de vontade de aprender mais com André Luiz, né? Mas eu sou bastante limitada. Mas essa construção, religiosidade, ciência, filosofia ou religião para alguns, faz parte desse tríplice aspecto da nossa doutrina espírita, que todos os conceitos da nossa doutrina é um conceito muito avançado, que futuramente vai estar inserida em todas as religiões. Ela não vai suplantar nenhuma religião. O conceito vai ser natural, né, do que a gente estuda em todas as religiões. E isso que faz com que o mundo realmente evolua no mesmo caminho, que é o caminho, verdade e a vida, que a gente vai ter que prosseguir. Não tem outro caminho, é esse para a nossa evolução. Obrigada. Então, Elza, você falando da religiosidade, eu fico bem pensando que esse estágio em que nós estamos, de entender a eficácia da prece, né? O recurso da prece, também no nosso processo evolutivo, como salientou a Cris, a gente acaba entendendo o recurso da prece como sendo uma coisa real, não é uma coisa... Eu acredito que a prece tem valor. Não, ela tem valor, né? Já tem até pesquisa científica mostrando isso. E André Luiz, eu sou vidrado em André Luiz, né? André Luiz tem em vários dos seus livros, eu fiz uma coletânea, até marquei alguma coisa aqui, de exemplos de como a prece, ela realmente tem um efeito, né? Um efeito extraordinário. Você quer ver? Tem uma aqui que é muito bonito. É a prece que é feita por Ismália. Deixa eu ver onde é que está aqui a prece da Ismália. Espera um pouquinho. A prece da Ismália. Eu acho já. Clarencio, introter o céu. Prece refratada. Espera aí. Ah, sim. Está no livro Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 24. Então, eles estão no posto do pronto-socorro, no momento da oração, e então eles pedem para um espírito de uma mulher desencarnada fazer a prece. O nome dela é Ismália, e ela faz uma prece com tanto fervor que André Luiz vai descrevendo o que acontece durante a prece de Ismália. Então, ele diz assim, olha que coisa extraordinária. Grande quantidade de flocos esbranquiçados caíam do alto sobre todos nós que orávamos. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando em seguida a sair da nossa fronte, do nosso peito, grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de cada um e velocidades variáveis, multiplicando-se no ar em atendimento aos enfermos. Olha que coisa, a prece tem um efeito material, não é? Então ele está falando que à medida que Ismália ia fazendo a prece dela, motivando todos a uma vibração mais suave, flocos esbranquiçados caíam sobre todos, em condição igual, mas ao tocar em cada um, ela era absorvida e ela saía do indivíduo sob a forma de grandes bolhas luminosas da fronte e do peito, com coloração diferente para cada um e velocidade diferente também. E Aniceto, que é outro espírito que está participando lá do evento, ele fala aos ouvidos de André Luiz.
Na prece, de fato, encontramos a produção de elementos força que chegam da providência em quantidade igual para todos em prece, mas cada espírito tem uma capacidade diferente de absorvê-las. Olha que coisa extraordinária. E ele diz assim em seguida, o Aniceto, e como Deus socorre o homem pelo homem. Ah, Elza, eu fiquei assim, eu fiquei babando de ver essa expressão, que Deus atende o homem pelo homem. Então ele fala, como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com a obra do Senhor com as quantidades de elevação que nós já conquistamos. Aí eu ponho depois na palestra que eu faço sobre isso, eu ponho uma fala de Emmanuel, que ele fala da necessidade da nossa autoiluminação. Quanto mais nós estivermos evoluídos espiritualmente, moralmente, na intenção de fazer o bem, de pensar o bem, foi como a Elza falou, mais nós estaremos em condições de absorver os eflúvios da prece e transformá-los em instrumento de atendimento aos necessitados, né? Olha que coisa extraordinária que é isso. André Luiz vem nos mostrando os mecanismos da eficácia da prece, né? Então, não é uma coisa assim, eu vou fazer uma oração e você fica repetindo automaticamente. Não, aquilo implica em religiosidade, como a Elza falou. É uma coisa interior, é uma coisa intimista, que cada um vai elaborar à sua maneira, né? Isso é uma coisa muito bonita, né? Muito bonito. São conhecimentos que precisa trazer o homem às mudanças, não é? Eu vou passar por Manuel para conversar conosco. La religiosidad es un sentimiento, como estaba diciendo Irvenia, que desde nuestros ancestros ya llevamos con nos. Pero ese sentimiento que nos ha acompañado siempre de algo superior a nos, cuando llega la filosofía nos enseña a discernir, a pensar por nos mismos. Y ahí empezamos a aprender que la religiosidad para cada persona es diferente. Y aprendemos a llevar la religiosidad por dentro, no externa, no una religiosidad de altares, sino una religiosidad interior. Y eso ha sido gracias a la evolución de la filosofía, que nos enseña a pensar, a discernir y a pensar por nosotros mismos. Luego llegó Cristo, Jesús, y nos enseña la moral, que para conseguir todo lo que queremos hay una parte moral, que tenemos que aprender a mudar. Si no mudamos moralmente, no evolucionamos. Podemos aprender mucho intelectualmente, podemos tener mucho sentimiento de religiosidad, pero si moralmente no hay un chance, no hay un cambio, no podemos evolucionar. Yo estaba escuchando a Cristiane, a Irvene, a Elsa, cómo hablaban de los 3 caminos de la filosofía, de la religiosidad, de la ciencia. El espiritismo viene 2000 años después de Jesús, 1857 años después, a enseñarnos que es un solo camino, uniendo los 3, la filosofía, porque nos enseña a pensar, a discernir, espíritas, leed, instruiros, nos enseña la parte moral, que son las consecuencias de nuestros actos, que también nos diría la ciencia, que toda acción tiene una reacción, y toda acción nuestra tiene una reacción en el universo y en los demás. Entonces tenemos que aprender a que los 3 caminos tienen que ir juntos. Ahora no podemos alegar ignorancia. Hemos avanzado mucho intelectualmente. Ya ha llegado el momento de avanzar moralmente, para que no suceda como ha sucedido con otros, Atlántida, Lemuria y otros que intelectualmente han avanzado, pero moralmente no. Ahora el cambio planetario que estamos viviendo nos marca un antes y un después. Todos los que no sean capaces de adaptarse a la nueva vibración de este planeta, nos vamos a ver sumergidos en planetas o en lugares de acorde a nuestra propia vibración,
no hay castigos, no hay nada que no nos hayamos ganado nosotros. Es por eso que es el momento de poner en práctica lo que Allan Kardec nos dice. Aprender, instruirnos, cambiar moralmente, practicar sobre todo lo que aprendemos, porque si no nos sirve de nada. Y es el momento ahora crucial de que, como nos dice Joanna de Angelis, caminamos hacia el Homo Noeticus, un nuevo ser con unos sentimientos totalmente diferentes a los que tenemos ahora. Nos dice también que todos tenemos dentro el diotropismo. No sé si conocéis, en portugués no sé cómo se enuncian los tropismos. Tropismo en ciencia es algo que nos lleva hacia un lugar determinado. Diotropismo lo acuña Joanna de Angelis diciendo que todos tenemos dentro algo que nos estira, que nos lleva hacia Dios. Y es el momento de poner en práctica ese diotropismo, analizando nuestras acciones. Ya no nos podemos dejar llevar por los instintos, por esos sentimientos incluso de religiosidad mal dirigida o mal analizada, porque ahora sabemos que somos culpables de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer y de cómo influimos a todos los demás. Todos los que hoy estamos aquí en esta sala hablando, somos culpables de las decisiones que tome cualquiera de los que nos escuchan basándose en lo que hemos dicho. Entonces, tenemos que aprender a analizar lo que decimos, lo que sentimos, lo que hacemos y, sobre todo, cuando practicamos, tener siempre el Evangelio de Jesús como meta y como enseñanza primordial. A cada encontro que nós fazemos, não é? Realmente são reflexões que nós precisamos levar para nós. Se cada um de nós entendermos uma pequena mudança que faça diferença na vida do outro, nós já estamos mudando um pouco o mundo, não é? E é interessante que a doutrina espírita, ela fortalece esses 3 saberes para que nós possamos entender a nós mesmos, porque senão a gente fica como crianças perdidas, né? Como eu comentei no começo. Então precisa de um direcionamento. E Jesus foi uma forma, né, que ele veio viver entre nós e mostrar esse caminho. Ele veio nortear um caminho à humanidade. Vocês estão indo bem, mas precisam melhorar mais. Então ele veio falar sobre o amor, sobre a fraternidade, sobre solidariedade. Nossa, o que é isso, né? Tanta coisa. Como que a gente pratica? Então, Jesus veio mostrar pelo exemplo. E esses saberes que nós estamos colocando, que a doutrina fortalece tanto, é que o homem, não só dotado de ser intelectualizado, né, ter conhecimento, ele vai mudar alguma coisa. Mas se ele conhecer, entender e praticar, nós faremos um mundo melhor. Então, a mensagem sempre do Evangelho, né, na campanha mundial, independente de religião, é isso que nós precisamos. Quando nós somos abordados por irmãos que não convivem conosco, que nós possamos olhar para ele com mais fraternidade e não assustar porque ele nos abordou, ou então sair correndo. Então, são essas pequenas atitudes que vai melhorar o mundo. E nunca tem se falado tanto nessa época, né, sobre você se conhecer, o que você deseja para a sua vida, o seu propósito de vida. Quantas lives, né, quantos depoimentos, quantas mensagens, conversas tem se falado deste ser, nunca foi tão preocupado com a questão do ser humano, numa fase tão polêmica que nós estamos passando. E hoje eu conversei antes com a Irvênia, e o inverno, a estação do inverno, nunca foi tão linda como está sendo agora no nosso país. Deu para se observar a diferença, que Deus já mostrou uma resposta para nós. Esse é um caminho também, né? Esse caminho, claro, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas tristes, que nós possamos solidarizar por esses momentos, mas que nós possamos ter paciência que tudo vai passar e confiar na previdência divina também, né? Então, toda essa mensagem dos saberes é para que esse homem, puxa, faz alguma coisa de bom. O que você pode fazer de bom, não é? Cris, convido você.
Josi, eu também estava pensando nessa linha, né? Quando a gente tem no Evangelho duas promessas, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus fala, eu vos enviarei o Consolador prometido, que há de revelar, há de lembrar aquilo que eu já falei e ampliar. Então, são duas promessas de um futuro melhor, em que a gente possa compreender mais a vida, ter mais liberdade de ação, de uma forma mais consciente, porque nos seria trazida essa verdade e esse Consolador que viria relembrar as coisas que Jesus tinha falado. E aí a gente traz o Espiritismo para esse momento como nosso Consolador, nos trazendo uma amplitude de consciência, de noção de vida, de conhecimento. Então, realmente, é como a gente se sente ao abraçar uma doutrina que nos oferece oportunidade de ampliar a nossa consciência. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais condição de ser crítica, eu não preciso ficar presa a dogmas, eu não preciso preencher cartilhas, nesse sentido de que eu já fiz aquilo que me mandaram fazer, não sei para que serve, mas eu tô livre. Não, nós vamos ter liberdade de escolher e responsabilidade pelas nossas escolhas. Isso é tratar a gente como adulto, é acreditar que a gente dá conta. Então, o Espiritismo, ele vem, ele nos ajuda a manter essa conexão com Deus, quer dizer, treinar as nossas emoções para estar em vibrações boas, para podermos estar nesse reino dos céus. Isso tem como base a lei do amor. Ele também nos chama a atenção para sabermos pensar a respeito da vida, a analisar os fatos, a jamais ficarmos presos a algo que não nos faça sentido. Ele nos dá essa liberdade, dizendo, inclusive, que se um dia a gente encontrar algo melhor, que seja comprovadamente mais eficaz, ou que faça mais sentido, que a gente não se apegue ao Espiritismo. Até porque eles sabiam que, na verdade, o Espiritismo era uma coisa natural e jamais a gente encontraria algo que tivesse em discordância. Então, ao abraçar o cristianismo e ao compreender a vida pelo ponto de vista espírita, nós temos mais condição de atuar pelo nosso livre-arbítrio com mais segurança. É como se fosse uma boa orientação de como viver. Estamos com mais condição de livre-arbítrio, de liberdade, mas temos também mais responsabilidade. É como se estivéssemos ficando adultos. Finalmente, nós, homens, seres humanos, espíritos reencarnados, temos a condição de assumir pelas nossas próprias mãos a rédea da condição da nossa vida, de compreender como é que eu vou me relacionar com Deus, não preciso mais de ninguém intermediando, como é que eu vou me responsabilizar pelas escolhas que eu faço, será que eu tenho moralidade, eu estou cuidando da minha moralidade para saber agir com mais propriedade? Será que eu estou aproveitando a filosofia no sentido de criticar a vida, de analisar comportamentos, e não ir nesse comportamento de manada? Não é porque alguém disse que eu tenho direito de pensar como eu penso, e as pessoas têm que respeitar a minha opinião, né? O Espiritismo nos capacita para viver, porque ele nos amplia justamente o nosso leque de possibilidades, pela razão, pelas questões existenciais da filosofia, pela moralidade, pela conexão com o divino. É realmente um crescimento para a gente, né? Antes da Ivênia, vou colocar que lembrei eu e a Cris conversando. E aí, Cris, é interessante que eles nos convidam para a gente atuar no profissional, no pessoal, no familiar, não é? Na nossa psique. Ele nos convida para atuar em todas as áreas, que tudo é possível. Não é, Ivênia? Com certeza, Josi. E tanto que Manuel falou a respeito da moral, quanto a Cris, Kardec deixou tudo tão bem explicadinho, que quando eu começou a falar esse negócio de moral, eu fiquei pensando, puxa, mas a moral, né, no nosso conceito aqui cotidiano, o pessoal sempre fala que tem um viés geográfico, fala assim, aqui é assim, mas em outro lugar é diferente. Ou tem um viés temporal, agora é assim, mas antigamente era diferente, né? Aí eu procurei, no Livro dos Espíritos, questão 629, Kardec pergunta, qual é o verdadeiro sentido da moral?
Então, os espíritos respondem, a moral, ela está relacionada à regra da boa conduta. Ela faz com que o homem seja capaz de discernir entre o bem e o mal, e assim poder optar, fazer o bem e para o bem de todos. Olha, que coisa linda, fazer o bem e para o bem de todos, né? Até nisso, né, Cris, tem a nossa reflexão, porque quando você vai decidir a respeito de alguma coisa, e você fica refletindo, isso que eu estou decidindo vai atender o bem-estar de todos os envolvidos na questão, não é? É um treinamento da nossa reflexão para que a gente possa decidir bem, né? Mas olha que coisa interessante, fazer o bem e para o bem de todos. Por que continua a questão 629? Porque nisso está implicada a lei de Deus. Aí, em seguida, vem Kardec e pergunta, mas onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na sua consciência, né? Então, não está em canon nenhum de nenhuma estrutura religiosa, não está para fora, não está em dogma, ela está na nossa consciência, né? Então, isso é uma coisa, por isso é que o Espiritismo veio libertar a nossa consciência, que precisa estar desperta, estar amadurecida, para que a gente possa escolher, né, dentro da questão moral, fazer o bem e para o bem de todos, né? Isso é muito bonito. Por isso é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando fala da prece, né, Josi? Que esse capítulo se chama Pedi e obtereis, então tem uma recomendação. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa no seu segredo, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces. Não será pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos, né? Por isso é que eu gosto demais da prece de Francisco, né? Francisco de Assis. A prece de Francisco de Assis, eu acho que vocês já repararam, porque a nossa prece quase sempre é um petitório, né? Ai, doutor Bezerra me ajuda a isso, ai, fulano me ajuda aquilo, né? E Francisco, ele faz uma prece, ele não está pedindo nada, ele está se oferecendo a tarefa. Olha que coisa linda que ele diz, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Depois dele se oferecer a fazer tudo isso, aí ele tem um momento em que ele pede o quê? Força, quando ele diz assim, ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Ele não está pedindo para favorecê-lo, mas para ajudá-lo a ter o entendimento para ser o instrumento de fazer tudo isso, né? E no final ele mostra esse entendimento quando ele fala, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Essa prece de Francisco, ela é magistral, né? Porque a gente sai desse nosso atavismo de fazer prece pedindo, né? Ai, meu Deus, eu estou com esse problema. É claro que é lícito a gente pedir força, pedir ajuda, é claro que é lícito. Mas no nosso processo evolutivo, né, Cris? Quando a gente já tem essa maturidade de consciência, a gente pode chegar a pretender fazer a prece de Francisco, né? Se oferecer para a tarefa, né? E pedir só forças para a gente ter condições de realizar a tarefa. Tudo isso é um processo, né? Mas é uma coisa maravilhosa como a doutrina, ela nos leva, né? Como disse o Manuel, e a nossa palavra em português também é tropismo, viu, Manuel? Nós temos esse tropismo, né? Jesus mesmo dizia, sois deuses e não sabeis, que se brilha a vossa luz, quer dizer, nós temos esse chamamento, né?
Então, é bem por aí. Então, tudo isso é maravilhoso mesmo, com certeza, né? A prece também é um caminho, né, da gente se ligar com o Pai. E existem muitas formas, né, de nós orarmos, os momentos. Quando que nós devemos fazer as nossas orações? Quando sentirmos que tem vontade, né? Lógico que tem um momento que é bom a gente se acolher no lugar, no ambiente acolhedor, uma musiquinha de fundo, um momento para você conversar com Deus. Mas todos os momentos a gente faz uma prece. Esse momento agora, nessa reunião, nessa sala, estamos nós e quantas pessoas, né, fazendo uma maneira de fazer uma prece. Porque nós paramos um pouquinho para refletir sobre a vida, sobre os ensinamentos e trazer alguma coisa para nós, né, para que a gente saia desse momento um pouquinho melhor que chegamos. Elza, querida. Estou refletindo aqui no laboratório do trabalho. O laboratório mais importante que a gente está inserido, enquanto ser gregário, nascemos de 2, não tem como nascer de 1. Então, já somos 3, que nascemos de 2. Então, a nossa família é o nosso primeiro laboratório de vida, para que a gente possa pôr na prática aquele ser que somos, ou que estamos, né? Desenvolvendo, crescendo, passando por toda a fase da infância, da juventude, da mocidade, a fase adulta. Se a gente consegue olhar nossa família com o olhar realmente da religiosidade, da filosofia e da ciência, porque nascemos da água, nascemos de 2, nascemos da célula mãe, da célula pai, nós temos um pai e uma mãe, nós temos essa família. Se a gente conseguir olhar para a família com carinho, com amor, colocando a caridade na prática, segurando uma mensagem, um grito, alguma coisa que vai prejudicar o ambiente, mas dando de nós o nosso melhor, que é o silêncio, muitas vezes, que é ouvir, muitas vezes, que é dialogar, muitas vezes, fazendo com que a família seja o nosso primeiro laboratório da nossa vida. Mesmo na fase adulta, nós temos filhos adultos, temos primos, temos pessoas, enfim, que saibamos conviver com esses próximos, mais próximos, para que realmente desse laboratório a gente consegue colocar para o mundo, para a sociedade, aquilo que estamos levando do aprendizado, dos testes dentro da família. E vejamos a família mais do que nunca agora, neste momento, como esse tesouro dado por Deus para nós, para que possamos realmente nascer. Não importa se é um lar simples, se é um palácio, importa que a nossa vida seja uma prece, porque a prece ela é constante, como diz a Josi. Nós estamos em prece aqui. A nossa mente tem uma direção, está focando em algo bom, que vamos reter e trazer para dentro de nós, para a reflexão e colocação em prática nesse laboratório do trabalho, especialmente da família. Então, que possamos ter no dia de hoje esse cadinho de amor, de luz, repleto de aprendizado, de reflexão. Como diz a prece da Esmalha, como a Vânia falou, não é? Ou a prece do coração, a prece silenciosa, a prece mental, a prece que envia uma prece mental para um filho doente, não é? Alguma coisa que a gente possa doar no silêncio dos nossos corações. O nosso pensamento não para de falar. Nós podemos dar direção ao nosso pensamento, esse macaquinho que pula de galho em galho, não é? Ora aqui, ora ali. Mas vejamos o pântano, que com mau cheiro, que ele está tendo nutrientes para a flor, para o lírio, que nasce branquinho no meio do pântano. E também possamos ver um jardim totalmente planificado, florido, porque já saiu da condição de pântano, é só flor. Então, que possamos ter essa dualidade na nossa vida, né? O sim, sim e o não, não. Mas que possamos ver com dignidade o que queremos para o nosso futuro. A paz, e a paz, ela é o único caminho que Jesus nos ensina para a nossa evolução, a paz interior. É isso, meus queridos, eu deixo do meu coração, já aproveitando que estamos no finalzinho, as minhas palavras finais de amor, de carinho. Vejam seus filhinhos, seus jovens, seus pais, seus anciãos em casa ou na família. Dê a devida atenção. Não sabemos o nosso dia de amanhã, como vamos precisar reencarnar no futuro,
ou como precisamos ser agora, o estado da velhice. Que tenhamos o amor como reflexão à nossa vida. Muito obrigada. É tão lindo, né, os encontros, eles começam, né, as pessoas chegando na sala, falando, querendo conversar, e depois vai dando uma calmaria. A Elza agora nessa mensagem tão tranquila, que bom. E realmente nós estamos indo para os finais. Eu vou passar para a Cris antes, depois a querida Irvênia, e o Manuel, eu vou convidá-lo para fazer a prece final. Eu agradeço, realmente a Elza embalou a gente agora, terminamos em paz. Agradeço pelos ensinos da Irvênia, que é uma professora para a gente, estar na presença de vocês. Que Deus nos abençoe, nos ampare nessa próxima semana, e se Deus quiser, na próxima quarta estaremos aqui de novo. Se Deus quiser. Então, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz nesse encontro, foi muito produtivo, né? De cada um a gente vai colhendo, como diz a Elza, fragmentos, e a gente vai compondo a nossa estrutura, né? E para terminar, eu gostaria de lembrar, no livro de Libertação de André Luiz, no capítulo 12, né? Então, é aquela história de um processo obsessivo grave que está sofrendo a Margarida por um ex-afeto dela, de outra encarnação, que é o Gregório. O Gregório está no plano, está desencarnado, chefia uma falange grande de obsessores. Então, Matilde, que tinha sido mãe de Gregório, faz uma força-tarefa com o Gúbio, que tinha sido pai de Margarida, né? E eles vão ajudar os dois. E tem uma prece que o Gúbio faz, ele começa a vibrar para Saldanha, que é o chefe da falange obsessora, e ele, no fim, ele capta o pensamento de Saldanha, de que Saldanha resolveu participar do processo obsessivo da Margarida, porque o pai da Margarida, como juiz, é que condenou o filho dele encarnado, que está preso. Aí ele vai junto com Saldanha, Gúbio vai junto com Saldanha à prisão, e ele está disfarçado de espírito inferior, né? Está assim, parece que como as cascas. Chega lá, ele começa a fazer uma prece tão fervorosa, que o peito dele explode em luz. Olha essa passagem, esse trecho é maravilhoso, né? Aí ele se revela como um espírito... Então, o Saldanha fica tão impressionado com o benefício que o filho dele recebeu. Então, o Gúbio fala, eu estou aqui como pai, porque você como pai também, você pode me ajudar a salvar a minha filha? Então, o Saldanha pega e fica companheiro do Gúbio, né? Então, através da prece, o amor venceu. O amor desmantelou uma quadrilha de 60 obsessores, né? Através de uma prece. Olha, isso é maravilhoso. E mostra realmente a eficácia da prece, né? Então, é o último recado que eu deixo, deixando um abraço muito carinhoso para todos, pedindo a Jesus que nos abençoe. Muito, muito obrigada, pessoal. Gratidão a todos. Nossa, nós que agradecemos, querida irmã Irvênia, uma amiga aí que se tornou do nosso trabalho, e já era amiga, né, da Dona Maria também. Então, a sua energia é poderosa. Nós trazemos, né, conosco tudo que nós vivemos, né, os ensinamentos, fica nas nossas emoções, na nossa memória celular, não é? Então, por isso que nós temos aí, nós somos micro-universos diante desse macro-universo, porque nós temos todas as habilidades, potencialidades capazes de mudar. Não querer mudar o mundo, né? Às vezes a gente lê o Evangelho, essa lição foi para você. Essa lição é para nós, não é? Então, que nós possamos trazer hoje essa lição, né, do Evangelho. E eu vou terminar aqui falando, depois eu vou passar para o Manuel. No capítulo 2, eu peguei aqui o item 7 do Evangelho. A vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo, e os seres de todos os mundos, base e razão de ser a fraternidade universal. Eu fiz um resumo aqui, e aí no prefácio fala assim: homens, irmãos,
a quem amamos, estamos junto de vós, amai-vos uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade do Evangelho. Muito obrigada, queridos, amigos, Irvênia, um abraço a todos que estão nos ouvindo. Manuel. Gracias, obrigado. Querido Maestro Jesús, oye, ha unidos un grupo de amigos para aprender y conocer un poco más de tus pisadas. Oye, te pedimos que nos acompañes y que nos des fuerza para poner en práctica todo lo que hoy hemos aprendido. Que seamos capaces de entender a nuestro prójimo, de orar con la mirada, con un sonriso, con un apretón de manos. Que nuestras oraciones, Padre, sean acciones para el bien de nuestros hermanos de humanidad. Que todos podamos mirar el día de mañana a tus ojos y sentirnos orgullosos de haber seguido tus pisadas luminosas. Gracias a todos los que nos han compartido hoy con nosotros, de diversos países, de diversos planos, porque todos juntos ayudaremos a cambiar este mundo. Gracias a todos. Graças a todos. Deixa eu só registrar aqui os irmãos que nos ouviram. Gratidão. Abraço a todos vocês. Obrigada. Tchau. Obrigada ao queridos Abraço. ouvintes. Abraço.